Há cerca de 7.000 anos, uma enorme inundação varreu a Terra, um evento que se alinha com a cronologia bíblica da Arca de Noé. Esta descoberta parece desbloquear um capítulo esquecido da história humana, com o potencial de revelar não só o passado, mas também o papel de uma estrutura esquecida que pode ter sido outrora a última linha de defesa entre a humanidade e a aniquilação total. Nas colinas da Turquia, os arqueólogos descobriram uma forma curiosa gravada nas encostas de uma montanha, um achado arqueológico que rapidamente se tornou um dos mais significativos do século XXI. No entanto, não foram apenas os restos da arca que eles desenterraram, mas algo muito mais sinistro e desconcertante. Que descobertas inovadoras os cientistas fizeram sobre a Arca de Noé e como é que estas revelações desafiam e expandem a nossa compreensão da história humana e da grande linha do tempo cósmica? Neste episódio, vamos nos aprofundar nesta descoberta notável. Não se esqueça de clicar no botão de curtir, deixar um comentário abaixo e compartilhar este vídeo com seus amigos. Vamos mergulhar. O mito da Arca de Noé. A história da Arca de Noé é uma das histórias mais famosas dos textos religiosos, aparecendo tanto na Bíblia quanto no Alcorão. A história gira em torno de uma enorme embarcação, construída para uma missão crucial. De acordo com a narrativa, uma inundação catastrófica envolve a Terra, e é através da Arca de Noé que Deus salva Noé, sua família e um par de cada espécie animal. No Alcorão, este navio é referido como Safonot, a Arca de Noé. Historiadores antigos como Flávio Josefo acreditavam na realidade física da Arca. Além disso, não existe consenso científico que apoie a ideia de uma inundação global na escala descrita nas Escrituras. As enormes dimensões da Arca e o grande alcance do dilúvio parecem realistas quando vistos através das lentes da compreensão científica moderna. Alguns ainda sustentam que a Arca era um vaso literal, mas as evidências são inconclusivas. Muitos investigadores, no entanto, sugerem que a história pode ter tido origem em inundações mais pequenas e localizadas no Antigo Médio Oriente, talvez em áreas como o Golfo Pérsico, ou numa grande inundação no Mar Negro há cerca de 7.500 anos. A narrativa bíblica da Arca de Noé. Na Bíblia, a história de Noé se desenrola como uma ordem divina. Deus instrui Noé a construir uma vasta arca para salvar sua família e pares de animais de um dilúvio iminente, destinado a limpar a terra de sua corrupção. Com o tempo, surgiram tradições antigas em torno da arca, com alguns alegando que a arca já foi visível ao público, até mesmo homenageada com um festival anual celebrando seu desembarque. Antigamente, dizia-se que pedaços da arca eram guardados como relíquias sagradas, servindo como amuletos de proteção. Gênesis 6, 14, 16 fornece detalhes específicos sobre a construção da arca, com Deus dando a Noé medidas e instruções precisas. A arca foi projetada para ser enorme, 300 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 covados de altura. Quando convertidas, essas dimensões são de aproximadamente 134 metros por 22 metros por 13 metros, ou 437 pés por 73 pés por 43 pés, semelhantes às medidas encontradas nos antigos mitos do dilúvio da Babilônia, todos baseados no número 60. A arca foi dividida em 3 níveis, cada um simbolizando a visão que os antigos israelitas tinham do universo, céu, terra e submundo. Alguns estudiosos interpretam este desenho como um microcosmo do próprio cosmos, espelhando a arquitetura sagrada do Templo de Jerusalém. Alguns teorizam que tanto a arca como o tabernáculo foram criados com o propósito de garantir a sobrevivência da humanidade. A arca apresentava uma porta lateral e possivelmente um telhado ou claraboia conhecido como alto. As instruções de Deus também especificavam que a arca deveria ser construída com madeira de esquilo, um material mencionado apenas nesta passagem da Bíblia. No interior, a arca era dividida em compartimentos chamados parentes, termos que poderia se referir a ninhos de pássaros ou juncos. Toda a embarcação deveria ser selada com piche, uma forma de alcatrão ou betume, proporcionando impermeabilização ao enorme navio. A busca duradoura pela Arca de Noé. Durante séculos, a humanidade tem procurado a Arca de Noé. Desde o século III, quando o historiador Ussio chamou a atenção para ela pela primeira vez, até as expedições modernas, a busca por evidências persistiu. O antigo historiador Flávio Josefo afirmou que pedaços da arca foram encontrados na Arménia, que agora se acredita ser o Monte Ararat, na Turquia. No entanto, muitos estudiosos modernos permanecem céticos, vendo essas descobertas como mitos e não como evidências concretas. Numerosos locais, como o sítio de Urpanar no Monte Tenderek, na Turquia, foram sugeridos, mas nenhum produziu provas definitivas. Embora muitos ainda acreditem fervorosamente na existência da arca, os cientistas permanecem divididos sobre o assunto, debatendo se a arca foi um verdadeiro artefacto histórico e se ocorreu um dilúvio global conforme descrito na Bíblia. O debate em curso é apaixonado e significativo. Em 2003, uma imagem de satélite despertou um interesse renovado no que ficou conhecido como anomalia do Ararat. A imagem representava uma forma alongada que lembrava as dimensões da Arca de Noé, trazendo o local para o centro das atenções. Apesar da aparência cativante da imagem, ainda não foram realizadas expedições formais para investigar minuciosamente o local.
É importante notar que, embora a imagem seja impressionante, ela não fornece uma prova definitiva dos restos da arca no Monte Ararat. O objeto na imagem poderia muito bem ser uma formação rochosa natural, o que levou a uma sensação de incerteza e hesitação em futuras explorações. Em abril de 2010, uma equipe de exploração cristã do Ministério Internacional da Arca de Noé, NAMI, ganhou as manchetes com alegações de ter descoberto evidências da arca no Monte Ararat. Eles relataram tê-lo encontrado em um desfiladeiro proeminente na encosta sul da montanha durante uma expedição 2 anos antes. Embora a sua descoberta tenha gerado um entusiasmo considerável, especialmente dada a sua afiliação a um grupo de evangelização mediática baseado em Hong Kong, a comunidade científica respondeu com ceticismo e cautela relativamente à validade das suas descobertas. Possíveis evidências da Arca de Noé. Recentemente, uma equipe de arqueólogos de universidades turcas e americanas embarcou em um extenso estudo da formação do Urpanar no Monte Ararat. O objetivo era investigar se esta formação, com a sua forma de barco, poderia ser os restos da lendária Arca de Noé. Segundo a narrativa bíblica, depois de suportar uma inundação de 150 dias, a arca parou nas montanhas de Ararat há cerca de 5.000 anos. Ao longo de um ano, a equipe examinou meticulosamente a composição das rochas e do solo no local. Suas descobertas apontaram para a atividade humana na área, com evidências sugerindo que esta região foi habitada entre 5.500 e 3.000 AC. O professor Farouk Kaya, vice-diretor da Universidade Ri Ibrahim Shechin, destacou a importância das suas descobertas, afirmando que as análises de rochas e solo revelaram vestígios da presença humana após o dilúvio bíblico. Kaya mencionou ao Daily Mail: em termos de datação, afirma-se que também havia vida nesta região, uma conclusão apoiada por resultados laboratoriais. Embora a descoberta de atividade humana perto da formação em forma de barco seja intrigante, ela não serve como evidência definitiva da Arca de Noé. Apesar da forma promissora da formação do Urpanar, os arqueólogos continuam a argumentar que a estrutura é provavelmente uma formação natural e não um naufrágio petrificado. Eles continuam não convencidos pelas alegações geológicas de uma inundação global, embora ainda haja debate sobre a ocorrência de inundações localizadas em tempos antigos. Os investigadores reconhecem que são necessários mais estudos antes que o local de Urpanar possa ser conclusivamente identificado como o local de descanso final da arca. O professor Kaya também comentou: com a datação, não é possível dizer que o navio está aqui, sublinhando a necessidade de investigação contínua. Um esforço colaborativo entre a Universidade Técnica de Istambul, ITU, a Universidade Andrew e a Universidade Ar Ibrahim Shechin, AICU, continuará a examinar o local, com especial atenção às amostras de solo contendo argila, materiais marinhos e vestígios de frutos do mar, que podem apoiar a hipótese, mas não fornecem evidências conclusivas. Em 2021, a equipa de investigação intensificou os seus esforços, concentrando-se em diversas formações geológicas, nomeadamente no sítio de Urpanar. A estrutura rochosa do local tem uma notável semelhança com o formato da Arca de Noé, alimentando ainda mais o debate. Análises detalhadas de amostras de rochas e solo da área acrescentaram combustível à conversa, deixando muitos perguntando se as evidências científicas acabarão por apoiar a antiga narrativa bíblica. A busca por provas definitivas continua, com cientistas dedicados a desvendar os mistérios escondidos nas rochas e no solo do Monte Ararat. Só o tempo dirá se esta descoberta poderá colmatar a lacuna entre a fé e a ciência, desvendando os mistérios duradouros da Arca de Noé. No Alcorão, a história da Arca de Noé é uma narrativa poderosa que fala sobre o destino das nações que desafiaram as ordens de Alá. Relata o severo castigo que se abateu sobre aqueles que rejeitaram a existência de Deus, maltrataram os profetas e ignoraram a orientação divina. Esses relatos, tanto advertências quanto lições, têm como objetivo guiar os muçulmanos no caminho da retidão. Entre as histórias mais significativas está a de Hazrat Noah, muitas vezes referido como o segundo Adão na tradição islâmica, que é central na narrativa do Alcorão. A descoberta da Arca de Noé foi um momento inspirador na história, que parecia revelar um capítulo há muito perdido da história humana. Os arqueólogos fizeram uma descoberta notável quando descobriram o contorno de uma estrutura em forma de barco numa montanha na Turquia. Esta descoberta foi saudada como um marco significativo, mas foi apenas o começo. Abaixo das ruínas da arca, uma revelação ainda mais surpreendente aguardava. O que descobriram os cientistas e como é que isso desafia a nossa compreensão do passado da humanidade? Junte-se a nós enquanto exploramos a extraordinária descoberta da Arca de Noé e as profundas implicações que ela tem para a nossa história e para o nosso futuro. Os relatos bíblicos sugerem que o grande dilúvio ocorreu há cerca de 5.000 anos, um evento cataclísmico ao qual Noé sobreviveu numa enorme arca, construída de acordo com especificações divinas. A arca, feita de madeira de gôfar, estava equipada com uma única porta e uma janela, uma raridade em um mundo que nunca havia testemunhado chuva, muito menos uma inundação. Apesar disso, Noé passou 120 anos construindo a arca, alertando o povo sobre o desastre que se aproximava e armazenando provisões para a viagem. A formação do Urpanar, uma estrutura arqueológica em forma de barco que remonta a 3.000 ou 5.000 a.C., corresponde de perto às dimensões da Arca de Noé descritas na Bíblia.
Quando o dilúvio começou, pares de animais embarcaram na arca e Deus selou a família de Noé lá dentro. Após 40 dias de chuvas incessantes e 371 dias de enchentes, diz que a arca finalmente pousou no Monte Ararat. O debate sobre a formação do Urpanar intensificou-se ao longo dos anos. Embora a Bíblia nomeie explicitamente o Monte Ararat como o local de descanso final da Arca de Noé, a formação do Urpanar, localizada na Turquia, tornou-se uma das evidências mais debatidas. Alguns membros da comunidade cristã adotaram este local como o local de descanso final da Arca, apesar de ignorarem os contra-argumentos críticos. Ronald Eldon Witt, um ex-enfermeiro anestesista que se tornou arqueólogo amador, foi um dos primeiros a defender a estrutura de Durpanar depois de descobri-la em 1986. Witt, conhecido por sua busca fervorosa por artefatos relacionados à Bíblia, conduziu mais de 100 expedições em busca de descobertas bíblicas significativas antes de sua morte em 1999. Apesar de sua dedicação, seu trabalho enfrentou fortes críticas de arqueólogos profissionais, que questionaram suas qualificações e a autenticidade de seu trabalho. Descobertas. Os críticos de Witt apontaram que ele não tinha treinamento formal e que suas expedições não foram oficialmente sancionadas. Além disso, a afirmação de Witt de que foi o primeiro a identificar a estrutura do Urpanar foi contestada. A localização da formação do Urpanar em si permanece uma questão controversa. Ao contrário do Monte Ararat bíblico, a formação do Urpanar fica no Monte Tenderek, um pico vulcânico menor a várias centenas de quilómetros de Ararat. Durante séculos, exploradores e investigadores concentraram os seus esforços no Monte Ararat, descobrindo apenas pequenos fragmentos de madeira ou detritos, nenhum dos quais correspondia às descrições bíblicas da arca. A estrutura do Urpanar, no entanto, com a sua forma distinta de barco, atraiu a atenção. Alguns teóricos sugerem que a arca pode ter mudado da sua posição original no Monte Ararat para este local próximo, oferecendo uma possível reconciliação do relato bíblico com as evidências encontradas em Durpanar. No entanto, muitos céticos permanecem não convencidos, argumentando que a formação do Urpanar é apenas uma característica geológica natural, e não os restos de uma embarcação feita pelo homem. Alguns sugerem que a aparência de barco é mera coincidência, enquanto outros propõem locais alternativos para o local de descanso final da arca. Este debate contínuo gerou controvérsia, desafiando crenças de longa data sobre a localização da arca e a validade das reivindicações tradicionais e modernas. Várias teorias tentam identificar a localização da Arca de Noé. Uma hipótese é que a referência a Ararat na Bíblia pode não se referir à montanha física na Turquia, mas a um lugar simbólico ou mítico. Outros argumentam que, ao longo do tempo, os nomes das montanhas podem ter sido atribuídos incorretamente, sugerindo que o Monte Tenderek poderia ser o verdadeiro local de descanso da arca. Além disso, há especulações de que partes da arca poderiam ter sido movidas por forças naturais, como deslizamentos de terra, ou por intervenção humana. Arqueólogos, como James Bryce no século XIX, alegaram ter encontrado fragmentos de madeira no alto do Monte Ararat, levantando a possibilidade de que a arca inicialmente tenha pousado lá, mas tenha sido posteriormente deslocada por mudanças geológicas. David Alan Dial, pesquisador e autor, introduziu outras teorias, estabelecendo conexões com textos antigos como a Epopeia de Gilgamesh. Ele sugere que a arca pode ter pousado no Monte Masha, localizado perto de Ararat, em vez do comumente aceito Monte Ararat. A pesquisa de Dial na década de 1990 descobriu aldeias locais e pontos de referência com nomes que sugerem a história de Noé, mas nenhuma evidência definitiva surgiu para confirmar este local como o local de descanso final da arca. A formação do Urpanar, localizada perto do Monte Tenderek, continua a ser um local muito debatido. Ron Witt, um dos primeiros defensores deste local, sugeriu que a arca pode ter sido transferida para Durpanar por um deslizamento de terra. As descobertas de Witt incluíram um monumento de pedra com 8 faces esculpidas, que ele interpretou como um memorial à família de Noé. Além disso, Witt descobriu artefatos metálicos que se acredita serem rebites de navios, apoiando ainda mais sua afirmação de que o local poderia estar conectado à Arca de Noé. Investigações recentes conduzidas por uma equipe de arqueólogos turcos e americanos descobriram evidências convincentes no sítio de Urpanar. Amostras de solo e rocha revelaram sinais de atividade humana que remontam a cerca de 5000 AC, coincidindo com o cronograma estimado da enchente. Materiais marinhos foram encontrados nas amostras, sugerindo que a área já esteve submersa. Análises avançadas também revelaram restos de frutos do mar, dando ainda mais peso à teoria de uma inundação massiva. Apesar destas descobertas, a questão da Arca de Noé continua a ser um tema de debate. Irving Finlay, um estudioso de textos antigos da Mesopotâmia, argumenta que a narrativa bíblica do dilúvio é uma reformulação de mitos anteriores da Suméria e da Babilônia. Seu estudo de uma tábua de arca de 4000 anos desafia as representações tradicionais da arca, propondo, em vez disso, que ela era redonda. A interpretação de Finlay despertou interesse e ceticismo, acrescentando outra camada ao debate em curso sobre a verdadeira forma da arca e a autenticidade histórica do evento.
Embora evidências como algas marinhas e fósseis marinhos encontrados em regiões de grande altitude apoiem a ideia de uma inundação global, permanecem questões sobre a escala e a natureza do evento. Os arqueólogos também apontaram escritos antigos que confirmam a ocorrência de um dilúvio global. Um grupo de exploradores chineses afirmou ter encontrado a Arca de Noé, alimentando ainda mais o mistério e a intriga em torno do lendário navio. A busca pela Arca de Noé continua no terreno alto e acidentado do Monte Ararat, no leste da Turquia, um local que cativou exploradores, arqueólogos e entusiastas religiosos durante séculos. Recentemente, espalharam-se rumores de que partes da Arca foram descobertas na Turquia, despertando um interesse renovado neste antigo mistério. Então, qual é o significado desta descoberta? Por que isso tem tanta importância para o mundo? Neste episódio, nos aprofundaremos na história e examinaremos o que essas descobertas podem significar para o futuro. Os arqueólogos passaram um tempo considerável analisando a formação do Urpanar no Monte Ararat, acreditando que este local em forma de barco pode conter os restos da lendária Arca de Noé. A história da Arca de Noé, conforme contada na Bíblia, fala de Deus ordenando a Noé que construísse um grande navio para salvar sua família e pares de animais de um dilúvio que se aproximava, destinado a limpar a terra da maldade. Depois que as águas da enchente baixaram, diz-se que a arca parou nas montanhas Ararat. Os pesquisadores agora acreditam ter encontrado sinais de atividade humana no sítio de Durpanar, que remonta a cerca de 5.500 a 3.000 AC. A descoberta destes sinais levanta possibilidades intrigantes, embora não sejam explicitamente apoiadas pela Bíblia. Alguns arqueólogos sustentam que a formação é natural, enquanto outros apontam para a possibilidade de uma inundação localizada. A teoria da montanha Masha, proposta por David Alan Dial, oferece uma perspectiva diferente, sugerindo que o local de descanso final da arca pode ter sido numa montanha chamada Mashu, localizada a 27 km a sul do Monte Ararat. O debate continua e, à medida que surgem novas descobertas, a busca pela Arca de Noé continua a ser um dos mistérios mais duradouros da história. Após o grande dilúvio, Noé e sua família estabeleceram a primeira cidade pós-dilúvio, Messanaquan, no local onde se acredita que a arca tenha parado. Eles reaproveitaram partes da arca de forma criativa para ajudar a construir esta nova comunidade, utilizando a madeira de sua estrutura e o alcatrão usado para impermeabilização na construção de suas casas. Com o tempo, eventos naturais, como fortes terremotos e fortes chuvas, fizeram com que a arca descesse gradualmente do topo da montanha, deixando para trás vestígios visíveis de sua jornada. Esta teoria, proposta por Dial, oferece uma explicação convincente para o caminho da arca ao descer a montanha. Durante as suas expedições em 1996 e 1997, Dial descobriu antigos locais de habitação. O que é mais intrigante, descobriu o que identificou como a parede do céu, uma característica localizada perto do local proposto para a aterragem da arca. O alinhamento dos nomes dos lugares ao redor da montanha Masher Dog com a narrativa da arca fortalece ainda mais sua teoria, fornecendo evidências adicionais para apoiar sua hipótese. Jesus Cristo, como caminho exclusivo para o Pai, é o cumprimento dos símbolos e ensinamentos do Antigo Testamento que enfatizam a singularidade da reivindicação de Deus à humanidade. Isto pode ser visto na imagem da cortina em Atos 26, 33, que barrava o acesso à presença de Deus, exceto para o sumo sacerdote Levítico, Levítico 16. A rejeição das invenções humanas como meio de se aproximar de Deus, como o trágico evento em que Nadab e Abiú ofereceram fogo não autorizado, Levítico 10:2, e a escolha divina de Arão para representar Israel diante de Deus em seu santuário, Números 17:5, todos apontam para uma verdade inegável. Jesus é o único caminho verdadeiro para Deus, Atos 4:12, o único que pode preencher a lacuna entre a humanidade e o divino. Somente Ele pode fornecer os meios para acesso direto a Deus. Além disso, Jesus é a personificação da própria verdade, cumprindo os ensinamentos do Antigo Testamento e revelando a verdadeira natureza de Deus, João 14:17, João 5:33, João 18:37. Como fonte de vida, ele cumpre as promessas de vida eterna encontradas no Antigo Testamento, João 11:25-26, possuindo vida dentro de si mesmo, João 1:04, João 5:26. É através dele que a vida eterna é concedida a todos os que creem em seu nome, João 3:16, enfatizando ainda mais sua natureza divina e reivindicação à divindade. Em Romanos, Paulo explica apaixonadamente o poder do Evangelho e porque ele está tão ansioso para espalhar a sua mensagem. O Evangelho, observa ele, é o próprio poder de Deus que traz salvação a todos os que creem, revelando a justiça de Deus. Apesar da falta de status, fama ou influência da Igreja cristã primitiva no mundo romano, Paulo insiste que não há razão para se envergonhar do Evangelho. Longe de ser algo a esconder, é, na verdade, a força mais poderosa do universo, oferecendo salvação a todos os que a aceitam. A frase "judeu primeiro" reconhece a precedência histórica dos judeus na história da salvação, destacando o seu papel como povo escolhido de Deus. Este foco no povo judeu é um tema importante em Romanos, especialmente no contexto da aliança contínua de Deus com Israel, Romanos 9:11.
Grego, neste contexto, refere-se a todos os gentios, não judeus, sublinhando o âmbito universal da salvação, que não se limita a uma etnia ou nação. João 12, 13. No Evangelho de João, somos informados de que aqueles que recebem e creem em Jesus têm o direito de se tornarem filhos de Deus, um privilégio não determinado pela descendência física, pelo esforço humano ou pela mera força de vontade, mas unicamente pela vontade soberana de Deus. Esta declaração profunda revela que tornar-se filho de Deus não é resultado de nascimento natural ou herança étnica, mas do ato sobrenatural de renascimento de Deus. João 12, 13, João 8, 41, 47. Aqueles que aceitam a Cristo e confiam nele pessoalmente têm o privilégio de serem adotados na família de Deus, transcendendo as barreiras da tradição humana e oferecendo a promessa de vida eterna. João 3 horas e 16. Este conceito de renascimento espiritual é ainda mais esclarecido em João 3 horas e 5, onde Jesus explica que é preciso nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Este nascimento não se refere ao nascimento físico, mas a uma transformação espiritual, semelhante à promessa encontrada em Ezequiel 36, 25, 27, onde Deus promete purificar o seu povo e conceder-lhes um novo coração através do seu Espírito. Em Efésios 1, 13, 14, Paulo fala do Espírito Santo como um selo, certificando a autenticidade da salvação do crente. O Espírito é tanto um protetor quanto uma garantia da herança que aguarda os crentes no reino eterno de Deus. O termo selado refere-se à marca divina de autenticidade e segurança, garantindo que o povo de Deus será mantido seguro até a redenção final. Este selamento pelo Espírito Santo é um testemunho poderoso da identidade do crente como um bem precioso de Deus, tal como os levitas eram considerados um bem especial de Deus no Antigo Testamento, Números 3, 12, 45. A presença do Espírito na vida do crente assegura-lhe a sua herança futura e a sua posição atual como membros da família de Deus. O diálogo de Jesus com Nicodemos em João 3, 3, 6 enfatiza a necessidade do renascimento espiritual para entrar no reino de Deus. Quando Nicodemos questiona como alguém pode nascer de novo, Jesus explica que esse renascimento não é físico, mas espiritual, e que requer água e espírito. A referência à água fala do poder purificador do Espírito, que purifica e renova o crente. Esta transformação é necessária para quem busca entrar no reino de Deus, marcando a distinção entre o nascimento carnal e o renascimento espiritual que vem através do Espírito Santo. João 3, 16, 18, talvez a passagem mais famosa de todas as Escrituras, resume a mensagem central do Evangelho: o imenso amor de Deus pelo mundo levou a enviar o seu único Filho para redimir a humanidade. Este versículo não é apenas uma declaração do amor de Deus, mas também um chamado à salvação para todas as pessoas, tanto judeus como gentios. O sacrifício de Jesus tornou a vida eterna disponível para qualquer pessoa que creia nele. Acreditar nele é mais do que mero consentimento intelectual, é uma confiança profunda e pessoal que leva à salvação. Aqueles que acreditam em Cristo recebem a promessa de vida eterna, enquanto aqueles que o rejeitam enfrentam a condenação. Esta passagem contrasta fortemente a esperança oferecida em Cristo com o destino que aguarda aqueles que não o abraçam. As palavras de Paulo em Tito 2, 11, 14 lembram-nos que a graça de Deus, que traz salvação a todas as pessoas, também instrui os crentes a viverem vidas transformadas. Esta graça ensina os cristãos a renunciar ao pecado e a abraçar a piedade na era atual, enquanto aguardam ansiosamente o retorno de Cristo. A graça que salva também capacita os crentes a viverem de acordo com a vontade de Deus, enraizando a sua esperança na glória futura que o regresso de Cristo trará. A bendita esperança refere-se à segunda vinda de Jesus Cristo, um evento que trará o cumprimento final às promessas de Deus. Paulo sublinha a importância desta esperança, ligando-a ao propósito da morte de Cristo, que era purificar um povo para sua possessão, aqueles que são zelosos de boas obras. A graça de Deus, que oferece salvação a todas as pessoas, chama indivíduos de todas as esferas da vida, independentemente da etnia ou estatuto, para um relacionamento com Ele. Esta graça capacita os crentes a viver de forma diferente, refletindo a transformação que vem com o novo nascimento em Cristo. O regresso de Cristo, que os cristãos aguardam ansiosamente, serve tanto como motivação como garantia desta transformação. É através da esperança do seu regresso que os crentes encontram a força e a determinação para viver uma vida santa, honrando o sacrifício que tornou possível tal transformação. Por último, a questão da salvação, quer seja apenas através da fé ou através de uma combinação de fé e obras, é uma divisão teológica central entre o cristianismo bíblico e muitos outros sistemas religiosos. Muitos grupos afirmam que a salvação requer tanto a fé em Jesus como certas obras, como o batismo ou a participação em rituais específicos. Contudo, a Bíblia ensina claramente que a salvação é pela graça, através da fé somente, e não pelas obras. Efésios 2, 8, 9. A salvação é um presente de Deus, não algo que pode ser conquistado através do esforço humano. Esta compreensão da graça desafia todas as noções de justiça própria, enfatizando que a salvação não é o resultado das nossas obras, mas do favor imerecido de Deus. Como Paulo escreve em Romanos 11 horas e 6, se a salvação fosse baseada em obras, não seria mais graça, e a graça é precisamente o que torna a salvação possível.
David Alan Dial desenvolveu uma teoria alternativa sobre o local de descanso final da Arca de Noé, que desafia a crença tradicional de sua localização no Monte Ararat. De acordo com Dial, o local de descanso final da Arca não é no topo do Monte Ararat, mas sim em um pico diferente conhecido como Machu ou Montanha Macha, localizado 27 km ao sul. Sua hipótese está enraizada em uma combinação de análise linguística e textos antigos, incluindo a famosa epopeia de Gilgamesh. Dial sugere que a Arca pousou inicialmente a uma altitude de 7.400 pés, onde Noé e sua família estabeleceram a primeira cidade pós-diluviana, que chamaram de Mishanaquin. Com o tempo, os sobreviventes usaram partes da Arca para fins de construção. Dial especula que eventos naturais, como terremotos e chuvas, fizeram com que a Arca descesse a montanha, deixando evidências de sua descida ao longo do caminho. De acordo com sua teoria, os sobreviventes da enchente reaproveitaram os materiais da Arca, utilizando a madeira para construir casas e o alcatrão para impermeabilizar telhados. A teoria de Dial é ainda apoiada pelos nomes de lugares locais, como Messa, que se traduz como retirado da água, e Naxuan, que significa Noa Zion. Esses nomes, combinados com as características geográficas da montanha, parecem ecoar elementos do relato bíblico. Por exemplo, os dois picos proeminentes da montanha são descritos como semelhantes a uma parede, que Dial associa à Muralha do Céu, mencionada na epopeia de Gilgamesh, um marcador potencial para o local de descanso original da Arca. Nas suas expedições em 1996 e 1997, Dial descobriu evidências de locais de habitação antigos e identificou a Muralha do Céu no local proposto, reforçando ainda mais a sua afirmação. Além disso, o alinhamento dos toponímos locais com a narrativa bíblica da Arca fortalece sua hipótese. Na sua exploração de artefactos antigos, Dial também examinou imagens e esculturas que parecem representar figuras da história do Gênesis, incluindo uma mulher chamada Nama, que está ligada à montanha. Estes artefactos, argumenta Dial, servem como uma ponte entre as narrativas culturais antigas e o relato bíblico da Arca, sugerindo que estes mitos e lendas podem estar mais ligados do que se pensava anteriormente. Embora a teoria de Dial seja fascinante e apoiada por uma variedade de detalhes convincentes, é importante notar que a sua hipótese é apenas uma das muitas teorias concorrentes sobre o local de descanso da Arca. Apesar da natureza intrigante das suas evidências, a comunidade científica sustenta que são necessárias mais pesquisas para confirmar ou refutar estas afirmações. A investigação de eventos e narrativas antigas, especialmente aquelas interligadas com crenças culturais, requer um exame minucioso e metódico para descobrir a verdade. À medida que a montanha Messa continua a sussurrar os seus segredos, promete revelar uma história há muito enterrada pelas areias do tempo. A teoria de Dial sobre a localização da Arca de Noé é apenas uma peça do quebra-cabeça para a compreensão do antigo evento. Embora os cientistas estejam cientes de que não existem provas geológicas que apoiem a ideia de que uma inundação tão grande pudesse ter levado um navio deste tamanho para muito além do oceano moderno, alguns relatos de fragmentos artificiais de ferro alimentaram a esperança de uma descoberta legítima. Após anos de levantamento e utilização de equipamentos avançados de sensoriamento remoto, os cientistas tiveram que esperar que as autoridades turcas escavassem o local. No entanto, a sua relutância em prosseguir com a escavação levantou suspeitas, levando Dial a questionar a validade das descobertas. Seu próximo passo lógico foi solicitar a confirmação da suposta junta de ferro. Isso foi realmente feito pelo homem. A rocha âncora de Kazan, uma rocha vulcânica porítica de grão fino, possui propriedades intrigantes. Composto por cristais de fenocristais, contém aproximadamente 6% de titânio e óxido de ferro. Esta composição mineral é incomum porque carece dos minerais ricos em magnésio normalmente encontrados em outras rochas. Alguns pesquisadores acreditam que a estrutura de ferro associada à Arca é composta de grãos de limonita, que apresentam uma notável semelhança com os cristais de ilmenita e magnetita encontrados nas rochas vulcânicas peridoto próximas. Curiosamente, essas rochas são semelhantes ao andesito, que ocorre na área ao redor do Monte Ararat. A quase completa ausência de rochas vulcânicas na Mesopotâmia, onde se acredita que a Arca de Noé tenha sido construída, levanta questões sobre a possibilidade de transportar pedras tão pesadas por grandes distâncias. Isto torna improvável que as pedras da âncora pudessem ter sido transportadas para Kazan pela própria Arca. Amostras semelhantes escultadas em áreas que se acredita serem remanescentes da Arca, como tábuas de madeira e vigas do piso, também foram analisadas. No entanto, nenhuma evidência de madeira petrificada foi encontrada no campo. Acredita-se que os fragmentos de ferro descobertos no local tenham uma superfície preta brilhante, característica do óxido de ferro hidratado. Este mineral está ligado a partículas pretas, levando os investigadores a acreditar que o que encontraram foi ferro enferrujado. Do outro lado da área do deslizamento, os pesquisadores descobriram uma camada de base resistente no topo de um penhasco vertical. As camadas acima e abaixo desta fundação mostraram sinais de erosão e padrões de vegetação consistentes com as rochas que cercam a suposta camada externa da Arca. Estas descobertas sugerem que as rochas que compõem a Arca podem partilhar uma ligação com as rochas na encosta mais distante.
Se esta correlação puder ser verificada, fornecerá mais evidências de que a estrutura da arca não foi feita pelo homem. À medida que os investigadores continuam a investigar, as pedras âncoras encontradas no local continuam a ser um ponto de interesse. Uma das questões mais persistentes em torno da Arca de Noé é a aparência de sua entrada. Acredita-se que a porta da arca, conhecida como Porta da Salvação, tenha sido estrategicamente colocada ao longo da lateral do navio. Esta porta foi essencial como único ponto de entrada e saída, permitindo que a família de Noé, junto com pares de cada animal, embarcasse na arca. Assim que todos estavam a bordo em segurança, a porta foi selada, garantindo a proteção deles contra a inundação catastrófica que estava prestes a acontecer. A história da Arca de Noé, tal como é contada na Bíblia, é uma história dramática de sobrevivência e proteção divina. O grande dilúvio, que durou 40 dias e 40 noites, submergiu toda a terra. Até os picos mais altos foram inundados pelo dilúvio, transformando a paisagem num mundo irreconhecível e coberto de água. No meio deste caos, a Arca de Noé proporcionou refúgio, um santuário para Noé, sua família e pares de todas as criaturas vivas. Apesar do constante balanço da arca nas violentas enchentes, a vida dentro do navio era sustentada pela fé inabalável e pela orientação divina. Durante 150 dias, a arca flutuou sobre as águas, navegando num vasto mar que se estendia até onde a vista alcançava. Foi um símbolo de esperança e resiliência num mundo que foi devastado pela inundação. Por fim, à medida que as águas da enchente recuavam, a arca pousou nos picos escarpados do Monte Ararat. A história da Arca de Noé, porém, não terminou aí. Após o dilúvio, Noé e sua família suportaram uma espera prolongada até que as águas baixassem totalmente, um processo que durou mais de um ano, desde o início do dilúvio até o momento em que desembarcaram. Este período de espera foi marcado por antecipação e paciência, enquanto se preparavam para pisar em terra firme mais uma vez e começar um novo capítulo no mundo que tinha sido mudado para sempre pelo dilúvio. A história da Arca de Noé continua a inspirar e cativar pessoas em todo o mundo. Transcendeu mitos e lendas para se tornar um poderoso símbolo de fé, esperança e do espírito humano duradouro. A porta solitária da arca, passagem para a salvação, continua a ser uma lembrança duradoura da proteção de Deus e da promessa de renovação face à adversidade. No entanto, apesar da natureza duradoura desta história, muitos mistérios e questões sem resposta permanecem. Os especialistas continuam a procurar evidências que possam desvendar os segredos da Arca de Noé, lançando luz sobre uma das histórias mais profundas e duradouras da história da humanidade. Estudos microscópicos e análises fotográficas demonstraram que a suposta arca perto de Dog Bayazit é, na verdade, uma formação rochosa natural. Embora os primeiros investigadores tenham identificado erroneamente a estrutura como a arca, é claro que esta formação em forma de barco é um produto de processos geológicos e não de construção humana. O desejo de descobrir a Arca de Noé provavelmente levou a uma interpretação excessivamente zelosa das evidências. Da mesma forma, outros artefatos, como um peridoto metamorfoseado com dobras enrugadas, foram erroneamente identificados como casca de gôfaro ou juncos fossilizados que supostamente cobriram a arca. Além disso, os restos fossilizados de animais encontrados nos depósitos de calcário não apoiam a hipótese de que tenham perecido no dilúvio bíblico. Na verdade, estes fósseis são anteriores ao suposto dilúvio, fornecendo provas conclusivas de que a estrutura não pode ser os restos da Arca de Noé. Mais investigações são necessárias para explorar as rochas vulcânicas na área perto de Kazan. Se estas rochas partilharem uma composição mineral semelhante à das pedras âncora, isso poderia sugerir uma fonte local para as pedras, oferecendo mais informações sobre a importância do local. Embora a estrutura em Kazan não seja os restos da Arca de Noé, ainda pode ter valor cultural e histórico. Poderia muito bem ser o local que os povos antigos consideravam como a localização da arca e pode ter desempenhado um papel no desenvolvimento do mito do dilúvio de Noé. Com o tempo, o mito pode ter sofrido um processo de distorção e monumentalização, com sociedades posteriores moldando a história para se adequar às suas próprias narrativas culturais. Os povos indígenas da região podem ter considerado o local sagrado, muito depois de terem ocorrido os eventos descritos na história bíblica do dilúvio.